Olá, salve aí, rapaziada, moçada, todos estão bem? Faço votos que sim, na medida do possível, vocês e seus familiares. Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos números racionais, operações com racionais. Na aula anterior vimos a adição e a subtração. Hoje nós vamos ver multiplicação e divisão e aí nós fechamos as operações básicas com números racionais. Não são as únicas, são as básicas, que são essas quatro. Beleza? Então vamos lá. Meu nome é Luiz Alexandre, eu sou professor de matemática e de filosofia do ensino básico na cidade do Rio de Janeiro. E hoje é dia 3 de setembro do ano de 2020. Sigamos. Bem, antes de mais nada, nós devemos nos recordar da regra de sinais da multiplicação, né? Que o produto entre fatores que possuem sinais iguais, o resultado é positivo. O que nós estamos falando exatamente? Que positivo vezes positivo dá positivo e que negativo multiplicado por negativo também dá positivo. Por outro lado, o produto de fatores com sinais contrários, o sinal vai ser sempre o quê? Negativo. Então, temos negativo vezes positivo dá negativo, coloquei até errado aqui, me perdoem, ó, dá negativo, e positivo multiplicado por negativo também dá negativo, tá certo? Me desculpe aí, mas a gente só verifica depois de feito. Engraçado que a gente faz uma revisão, mas estamos sujeitos sempre a erros aqui no caso. Valeu? Bem, na multiplicação de números racionais que se encontram na forma fracionária, nós fazemos o produto entre numeradores e o produto entre denominadores. Nada de mais nisso. Como primeiro exemplo, menos 10 quintos multiplicado por menos 8 nonos, vamos lá. Bem, multiplicando aqui os numeradores, menos 10 multiplicado por menos 8, positivo, né? Mais 80. E 5 multiplicado por 9, que são os denominadores, 45. Mais 80, 45 avos. Ora, 80 e 45 possuem fatores comuns. E aí nós precisamos simplificar. Como 80 e 45 terminam em 0 e 5, respectivamente, nós podemos dividir numerador e denominador por 5. Esse é o processo de simplificação, beleza? Recordam disso? Dos anos anteriores? 80 dividido por 5 dá 16 e 45 dividido por 5 dá 9. 16 nonos é a nossa resposta. Segundo exemplo, 13 sétimos multiplicado por menos 6. Ora, recordando aqui que o número inteiro também é racional. Nós colocamos ele na forma de fração e aí fica menos 6 sobre 1. Multiplicando 13 por menos 6 dá menos 78 e 7 vezes 1, que dá 7. Menos 78 sétimos, tá aqui a resposta. Beleza, galera? Vamos seguir o quadro então. Próximo quadro. É uma observação. Para armar e efetuar o cálculo da multiplicação com números decimais, que aí é a forma em que é uma outra maneira que os números racionais podem se encontrar, que é a forma decimal. A gente procede da mesma maneira que números inteiros. É como se não imaginássemos que eles possuem ali a vírgula na hora de multiplicar, mas vamos ter que considerar duplamente o quê? O número de casas decimais de cada um desses fatores. 3 inteiros, porque aqui nós temos menos 3 inteiros 49 centésimos multiplicado por mais 2 inteiros e 5 décimos. O primeiro, ignorando aí o número, os sinais, negativo e positivo, beleza? Vamos deixar para aplicar a regra no final. 3 inteiros e 49 centésimos, duas casas decimais. 2 inteiros e 5 décimos, uma casa decimal. Uma coisa é certa,
Somando o total de casas, aí nós vamos ter 3 casas decimais que nós vamos ter que contar no resultado. E aí nós aplicamos aqui, olha. Deixa eu ver se dá para fazer, ó. 5 vezes 9, 45. Beleza? Ó, 5 vezes 9, 45. Sobre 4 décimos aqui. 5 vezes 4, 20, mais 4, 24. Sobe 2 inteiros. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. Ó, 1, 7, 4, 5. Repare que a gente não utiliza vírgulas ainda. Vamos aqui para 2 inteiros para multiplicar. 2 vezes 9, 18. Vai 1 décimo. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Vai 1 inteiro. 2 vezes 3, 6. Mais 1 inteiro. Não, 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Não vai inteiro. 2 vezes 3, 6. 6, 9, 8. Repare aqui que a gente faz um ligeiro deslocamento para a esquerda. Não coloque embaixo exatamente do 5. Agora, adicionando esses termos, baixo 5, 4 mais 8, 2, vai 1, mais 7, 8, mais 9, 17, vai 1, 1 mais 1 mais 6, 8. Conta as 3 casas decimais, coloca a vírgula aqui. Então, 8,725. Aplicando a regra de sinais, negativo vezes positivo, negativo, menos 8 inteiros, 725 milésimos. Beleza, galera? Vamos seguir aí o quadro. Vamos para a divisão. Regra de sinais da divisão é a mesma da multiplicação. Repare que aqui eu cometi um erro, não é isso, é negativo. Negativo dividido por positivo é negativo, beleza? Tá errado, me perdoem aí o erro. E vamos lá. Na divisão de números racionais que se encontram na forma fracionária, o quociente dos números racionais é obtido multiplicando-se o dividendo pelo elemento inverso do divisor. Ora, como exemplo, mais 3 meios dividido por mais 5 quartos, o dividendo é mais 3 meios, ele é repetido. E aí você transforma a divisão em uma multiplicação. Estão vendo aqui, ó? Mas para isso você tem que aplicar o inverso do divisor, que é mais 5 quartos. Quanto é que ele fica? Mais 4 quintos. Vocês invertem. E aí é mole. Você transforma a divisão numa multiplicação, vai aplicar a regra da multiplicação. Multiplicando numeradores, mais 3 vezes mais 4 dá mais 12. E denominadores, mais 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10. Mais 12 décimos, simplificando, porque numerador e denominadores 12 e 10, respectivamente, são números pares, dividindo por 2, mais 6 quintos é a nossa resposta. Segundo exemplo, menos 4 inteiros dividido por 3 meios. Primeiro, colocando 4 inteiros na forma de fração, menos 4 sobre 1, e multiplicando pelo inverso do segundo, que é o segundo fator, que é 3 meios, fica 2 terços. Estão observando aqui? Multiplicando agora, numerador com numerador, menos 4 vezes menos 2 dá menos 8, menos 4 vezes 2 dá menos 8, e 1 vezes 3, que dá 3. Resposta, menos 8 terços. Não dá para simplificar, a fração é irredutível, essa é a resposta. Próximo quadro. Primeira observação aí para a divisão de números racionais que se encontram na forma decimal. O caso em que os números decimais, eles possuem o mesmo número de casas à direita da vírgula. Então, como exemplo, mais 12 inteiros e 3 décimos, dividido por menos 2 inteiros e 5 décimos. E aí o que se faz? Elimina a vírgula. Eliminamos as vírgulas desses dois fatores da divisão. Beleza? Como é que vai ficar? Mais 123 dividido por menos 25. Como está mostrando aqui para vocês. Ó. Aí fica mais fácil. Dividindo aqui, olha, seguindo todo esse processo da divisão, vamos encontrar 4 inteiros e 92 centésimos. Reparem que nós eliminamos os sinais aplicando o algoritmo da divisão.
para aplicar a regra de sinais depois, onde positivo dividido por negativo dá negativo. E a resposta é menos 4 inteiros e 92 centésimos. Último quadro, galera. Segunda observação. Quando os números decimais envolvidos na divisão não possuem o mesmo número de casas após a vírgula. Aqui embaixo eu coloco, olha, 2 inteiros e 5 décimos dividido por 5 centésimos. Muito bem? Nós acrescentamos aqui, ó, onde há apenas uma casa decimal, o zero. E aí eles ficam com duas casas decimais para 1. Perfeito? Porque 2 inteiros e 50 centésimos dividido por 5 centésimos. E aí elimina-se a vírgula. 250 dividido por quanto? Por 5. Aí aplicando aqui o algoritmo da divisão, olha que beleza, o resultado vai dar 50. É isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Se vocês quiserem assistir novamente aí passo a passo para terem uma compreensão melhor, nós agradecemos se de alguma forma contribuímos para o entendimento do assunto. Paz e bem a todos. Um abraço.